A gente vai, então, falar agora da partícula C, né? Dessa palavrinha tão variável na língua portuguesa, com tantas classificações e tanta utilização. Algumas delas com funções, né? Algumas das funções são sintáticas, morfológicas, e algumas classificações não se encaixam nem dentro da sintaxe e nem da morfologia. O C, então, provavelmente é uma das palavras com mais variação na língua portuguesa. Ao lado do que, né? Ela tem, assim, uma divisão bastante peculiar. A partícula passivadora é uma dessas avaliações do C, uma dessas classificações, e a gente já vem, né? De tipos de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, esses termos sintáticos que nos são tão familiares, já trazem a classificação do que é a partícula passivadora. Então, esta é uma das classificações que não nos é, por exemplo, desconhecida. Esse meu C, então, quando é que ele vai ser uma partícula passivadora, prof? Todas as vezes que a nossa frase estiver na voz passiva. Esse C, ele transforma, né, essa minha oração numa voz passiva. As vozes passivas, elas se dividem em sintética e analítica. A partícula passivadora, ela constrói a passiva sintética, que é aquela que está sendo sintetizada, encurtada. Então, por exemplo, aprovou-se o novo candidato. Só existe partícula passivadora com verbos transitivos direto e verbos transitivos direto e indireto ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Porque o sujeito da voz passiva era, na voz ativa, o meu objeto direto. Então, eu preciso ter essa transformação do objeto direto para jogá-lo na voz passiva, transformando-o em sujeito. Eu não consigo construir isso com outros tipos de verbo e outros tipos de complemento verbal. Eu preciso obrigatoriamente a construção deste tipo de objeto, tá? Então, uma das formas de a gente ter certeza, de a gente comprovar, né, que o meu C é uma partícula passivadora e esse complemento que eu tenho aqui, o novo candidato, o meu sujeito, é transformando em voz passiva analítica. Aprovou-se o novo candidato é exatamente igual ao novo candidato foi aprovado. Este C é PA, como quem aprova, tá vendo? Aprova alguma coisa. Este alguma coisa aqui se transforma agora em um sujeito passivo na minha oração. Ele é o alvo, né, da ação transformada. Nesses dois casos, a partícula passivadora, por exemplo, como está na analítica, ela foi ocultada, né? Não há uma obrigatoriedade na PA. Então, uma das formas da gente comprovar é transformando a passiva sintética e passiva analítica e lembrando que só existe partícula passivadora com verbos que possuam, né, o objeto direto. Então, verbos transitivos direto ou VTDI para ter o objeto direto também. A outra classificação desse C, então, é o índice de indeterminação do sujeito. Ele só aparece em orações cujo sujeito é um sujeito indeterminado. Ele é uma das formas que precisa, né, esse sujeito indeterminado. O verbo estará sempre na terceira pessoa do plural, ele é um verbo invariável, diferente deste anterior aqui que é variável. Se eu jogo novo candidato para o plural, eu vou pluralizar também o aprovou, então aprovaram-se, por exemplo, os novos candidatos. Este aqui não, este aqui é invariável, ele não vai para o plural, estará sempre no singular e esse C é o índice de indeterminação. Como quem precisa de algo, eu elimino já a possibilidade desse verbo, por exemplo, ser transitivo direto. O índice de indeterminação do sujeito, ele está ao lado de verbos transitivos indireto, verbos intransitivos e verbos de ligação. E ao contrário do C, que é uma partícula passivadora que está na voz passiva, o índice de indeterminação de sujeito acontece com orações que estejam na voz ativa. Prova disto
é que eu não consigo inverter a minha frase, eu não consigo transformar, por exemplo, a oração com o se, que supostamente seria uma frase analítica, uma sintética, né, em uma analítica, porque eu não consigo construir de um novo professor é precisado. Não consigo nem organizar a locução verbal e nem o sujeito, porque uma das determinações do sujeito é de que ele não pode vir antecedido por uma preposição. Então, eu consigo comprovar que aquela oração não está na voz passiva sintética, porque eu não consigo formar a passiva analítica. As duas primeiras, então, classificações, a particular passivadora e o índice de indeterminação, fazem com que este C tenha um tipo de classificação sintática, né? Pronome reflexivo, então. O pronome reflexivo, uma das primeiras informações que a gente precisa mostrar para vocês, é que ele já tem um sujeito claro na minha oração. Eu já consigo identificar logo no começo quem é o sujeito. A frase, então, está na voz ativa, né? Reflexiva, como a gente chama, na verdade, de voz reflexiva, alguns autores da gramática chamam de voz ativa reflexiva, tá? Mas o que é a voz reflexiva? A voz reflexiva é aquela voz cujo sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Por isso que eles acabam mantendo muitas vezes o termo ativo, tá bom? Mas na grande maioria vocês vão encontrar apenas voz reflexiva e depois voz reflexiva recíproca. Então, esse sujeito aqui, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Esse ser está ali para trazer essa questão de reflexão. Ele funciona como objeto direto, porque é como se eu dissesse Marina cortou Marina, já que quem corta, corta alguém, tá? Então ele funciona como um objeto direto, mas é uma partícula reflexiva, um pronome reflexivo. A gente diz que a gente pode tirar a prova real desse ser trocando por a si mesmo, a si próprio, por exemplo. Então, ali, aqui o a si mesmo, a prof colocou como sendo uma coisa variável, tá? Porque ele concorda com Marina, então o correto seria a si mesma. A prof manteve aqui a generalização dessa expressão, o a si própria, eu já estabeleci a concordância, mas os dois poderiam ter ficado nessa ideia de feminino, né? Marina cortou a si mesma com a faca. O pronome reflexivo recíproco, ele tem a mesma referência da anterior. Também funciona como objeto direto, já que, por exemplo, os alunos abraçaram-se demoradamente. Os alunos abraçaram os alunos. O que é a voz reflexiva recíproca? É aquela cujo sujeito vai realizar a ação com o seu objeto direto e o objeto direto vai devolver a mesma ação. Então, ele equivale a uns aos outros. Os alunos abraçaram uns aos outros, tá? Eu pratico a ação ao mesmo tempo que eu sofro esta mesma ação. Então, eu chamo de reflexiva recíproca. Age sobre essa condição da morfologia. A partícula expletiva ou de realce, ela não é exclusivamente do ser, ela também existe no que e em outras palavras, tá? O que é essa caracterização do ser? Tá vendo? Ele não tem função sintática e ele é expletivo porque ele é apenas um recurso estilístico, tá? Expletivo é aquilo que pode ser retirado da minha frase sem que haja, por exemplo, qualquer perda gramatical, não há prejuízo gramatical para minha frase. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Esse se pode ser retirado e ele está ali para dar ênfase. Ele normalmente acompanha verbos que sejam intransitivos com um sujeito claro ou oculto. A frase está invertida, né? Os anéis vão e os dedos ficam. Esse se está realmente só para dar destaque, para chamar atenção. Então, a gente chama de partícula expletiva, tá? Ou uma partícula de realce. O próprio termo ali já traz o seu significado, né? Ele vai realçar esse tipo de oração. Depois a gente tem parte integrante do verbo e vocês também podem conhecer como verbo pronominal. Esses verbos, eles acompanham, né? O ser, na verdade, acompanha esse tipo de verbo e ele não pode ser retirado, porque é o que traz, às vezes, uma nova significação. Tá? O pronome ele não tem função sintática, ele automaticamente é uma função morfológica, porque ela age diretamente sobre a palavra, tá?
e o seu significado. Por exemplo, os alunos se queixaram do tamanho da prova. Quando eu quero que se queixar signifique reclamar, por exemplo, eu não consigo construir esse tipo de oração sem o se. Os alunos queixaram do tamanho da prova, não tem significado, né? Ela é sempre pronominal. Então, os alunos se queixaram. Eu usei o se aqui, mas eu posso usar qualquer pronome. O meu, o teu, o seu, nos, né? Eu me queixei, nós nos queixamos do tamanho da prova. Então, ele acompanha o verbo, alterando muitas vezes o próprio sentido dele. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o formar, que a gente usa, né? Eu formei, tem uma outra referência de formato, talvez uma ação de construção. Mas quando eu uso, por exemplo, eu me formei no ano de 2020, esse me formar tem uma outra referência, né? Ele já está mais relacionado com conclusão, com uma graduação, por exemplo, um término de graduação. O mesmo com o suicidar, que não tem como trazer o significado sem o pronome. O verbo suicidar, ele nunca é escrito, né? Diferente do queixar, do formar, que você até consegue, o verbo suicidar, ele não consegue ser escrito sem a colocação de um pronome oblíquo ali no meio, né? Suicidou-se, até uma referência de que a gente diz que às vezes traz um significado pleonástico, né? Porque aqui já tem uma formação de que o su aqui é a si mesmo, e aqui seria o tirar a vida, né? Então é a mesma construção do homicídio, que mata o homem, suicídio, que seria que mata a si mesmo. Então o suicidar-se seria um pleonasmo, não teria necessidade, né, dessa construção de a si mesmo, da reflexão, como a gente tem. E existem outros verbos que também fazem essa construção com o pronome. É o caso do esquecer e do lembrar, quando o seu complemento verbal tem a preposição, né? Então eu digo, por exemplo, esqueci-me do livro ou esqueci o livro. Quando tem preposição, obrigatoriamente tem o pronome, então é um verbo pronominal, porque aquele se não tem outra função, aquele me, no caso da frase. E se eu tiro a preposição, eu tiro o pronome também, né? Então esqueci o livro, esqueci-me do livro, esqueceu-se do livro, esqueceu o livro. Então, também é uma construção de parte integrante do verbo. Muitas vezes altera o sentido, outras vezes só participa da construção, da organização desse verbo, tá? Então, o 8 aqui, a oitava, né, classificação desse C é com relação agora a uma conjunção condicional. Então, diferente das outras duas orações, aqui ele é um conectivo, ele vai ligar duas orações. E esse C, quando conjunção condicional, ele introduz uma oração subordinada adverbial, né? Esse C traz o valor de caso. Se pararmos as aulas agora, teremos grande prejuízo para a educação. Então, esse se traz nessa ideia de condição. Caso as aulas parem, teremos grande prejuízo, tá? E também pode ser uma conjunção integrante. A conjunção integrante, ela introduz orações subordinadas substantivas agora. E ele só existe na subordinada substantiva objetiva direta. Nas outras orações, só há essa formação de conjunção integrante com o que. Então, o se só introduz mesmo do tipo objetiva direta. Quem não sabe algo, né? Eu não sei isto. Então, o isto é uma forma de comprovar que essa segunda oração aqui, ela é uma oração do tipo subordinada substantiva. E aí esse se é uma conjunção integrante porque ela não tem valor semântico para o processo de organização. Ela está aqui só para conectar mesmo a oração principal à oração subordinada. A gente percebe, por exemplo, que essa segunda oração completa, né, o sentido da minha primeira. Eu não sei algo, seria o meu objeto direto aqui, por exemplo, desenvolvido, né, até se transformar em uma oração subordinada, tá?